Saudações, queridos internautas. Estarei lendo para vocês uma meditação da Palavra do Senhor que escrevi no dia 11 de junho de 2022. Título: Você pensa que é forte e não precisa dos fracos? Paulo também já pensou assim. Texto de referência: Atos 13:13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Atos 15, de 36 a 39. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como está indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. O então missionário e apóstolo Paulo estava em franca ascensão. Sua fama corria pelos arredores de Jerusalém e Ásia Menor. A igreja recém-fundada na história estava extasiada com a sabedoria e coragem do mestre Paulo. A equipe de Paulo estava crescendo e ele fazia cada vez mais discípulos e filhos na fé. Seu velho mestre Barnabé, seu orientador da fé cristã, agora já não era tão necessário. Paulo sentia que já podia desenvolver seu trabalho missionário sem ele, até porque Barnabé era muito cauteloso, e isso irritava Paulo por ser muito enérgico e corajoso. É importante observar que a primeira viagem missionária de Paulo, na verdade, foi a viagem missionária de Barnabé. Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O médico e historiador Lucas fez questão de listar Barnabé primeiro nas duas listas, indicando o prestígio que ele tinha e mostrando que ele era o líder da caravana missionária. Lucas cita Barnabé primeiro e depois Saulo, durante toda a viagem, até chegar a Panfilha. Observem no verso 7, Atos 13:7. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo. Porém, com o evento de Elimas, o mágico, que foi repreendido por Paulo e sentenciado a ficar cego, parece que Paulo tomou a liderança da caravana e começou a ditar as regras a partir de Chipre. Barnabé, um homem manso e sábio, humildemente aceitou e passou a ser o companheiro de Paulo na viagem. Durante essa viagem, João Marcos, que era primo de Barnabé, como disse Paulo em Colossenses 4:10, estava com eles e os serviam como auxiliar direto. Em Atos 13, versículo 5, está escrito assim: Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Portanto, o primo de Barnabé, ainda jovem, presenciou toda aquela mudança de liderança da caravana. Percebeu que não era mais Barnabé quem ditava as regras por ali. Paulo resolveu ir para as regiões pantanosas de Pergue, na Panfilha, lugar inóspito, cheio de malária, e ele resolveu voltar para casa em Jerusalém. João Marcos era de uma família abastada e próspera de Jerusalém. Seus pais tinham uma casa lá que servia de abrigo para a igreja que se reunia para orar. Foi para lá que Pedro foi quando um anjo lhe libertou da prisão. Atos 12, de 11 a 12, está escrito assim: Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei,
Sem dúvida que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A história diz que, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João Marcos mostrou fraqueza e abandonou a viagem missionária, e por isso Paulo não o quis levar novamente em sua segunda viagem. A Bíblia registra que esse acontecimento foi dramático e causou uma discussão entre os missionários Barnabé e Paulo. Atos 15:39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Barnabé conhecia o potencial de seu primo João Marcos e não queria que ele se entristecesse a ponto de perder o ânimo missionário. Portanto, resolveu fazer uma viagem com ele para Chipre. Barnabé adotou João Marcos e o discipulou da mesma forma que fez com Paulo no início do seu chamado. Enquanto Paulo crescia e se tornava o maior missionário de todos os tempos, com exceção de Cristo, João Marcos também crescia aos pés de Barnabé e do apóstolo Pedro. Estar ao lado de Paulo era estar debaixo dos holofotes da fama missionária da época. Todos os noticiários da época apontavam Paulo como responsável pela propagação do evangelho aos gentios na Ásia e na Europa. Mas tudo mudou quando o então desequilibrado imperador Nero colocou fogo em Roma no dia 18 de julho de 64 d.C., queimando quase totalmente 10 das 14 zonas da antiga cidade de Roma. Por ironia do destino, a igreja do pastor e missionário Paulo estava concentrada na área menos afetada e Nero encontrou um álibi. Colocou a culpa nos cristãos e prendeu Paulo na masmorra Mamertina. Então, todos aqueles companheiros que pareciam ser inseparáveis começaram a abandonar Paulo. Paulo, naquela masmorra fria, úmida, escura, cheia de ratos, escreveu para seu verdadeiro filho na fé, Timóteo. Está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Deus permitiu que João Marcos se fortalecesse na fé e provasse seu valor ao apóstolo Paulo. Por isso, Paulo se lembrou dele no final da vida, na solidão de sua última prisão. João Marcos foi um dos poucos que, mesmo tendo sido rejeitado no auge da fama, conseguiu amar e cuidar de Paulo durante suas prisões. Quando Paulo foi preso em Roma pela primeira vez, João Marcos foi cuidar dele na prisão. Paulo, então, viu obrigado a dar uma carta de recomendação a Marcos para que ele pudesse visitar as igrejas da Ásia Menor, pois a atitude grosseira de Paulo, não querendo levar ele na segunda viagem missionária, manchou a reputação do jovem missionário João Marcos, e ele não era bem-vindo nas igrejas de Paulo. 2 Colossenses 4:10. Está registrado o que Paulo disse: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Ainda hoje, tem líderes religiosos que, por estarem em plena ascensão, se acham no direito de rejeitar os pequenos e aqueles que eles julgam não ser importantes para seus ministérios. Estão rodeados de bajuladores, de pessoas que se aproveitam das luzes de seus holofotes e se sentem seguros. Mas Paulo um dia precisou se retratar
e reconhecer o valor dos pequenos. João Marcos se tornou notável e escreveu o primeiro dos evangelhos na ordem cronológica, aos pés do apóstolo Pedro. E foi quem cuidou de Paulo quando todos os outros lhe abandonaram na prisão de Roma. Então, precisamos ser prudentes e não deixar a fama e o orgulho tapar o nosso entendimento. A palavra e a atitude de um grande líder pode ferir e até matar o ministério de um pequeno, mas só se Deus permitir. Pois mancha a reputação dele diante de toda a igreja, mas o Senhor é justo juiz e não abandona os seus pequeninos. Na hora certa, Deus mostra o valor dos pequenos e faz os grandes se curvarem para suplicar o auxílio dos pequenos. Valorize as pessoas que estão do seu lado, para que no dia mau, que serão muitos, você tenha verdadeiros companheiros ao seu lado. Provérbios 17:17 está escrito assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. João Marcos, mesmo com sua reputação manchada diante de todos os companheiros de Paulo, continuou amando como Cristo recomenda e por fim foi justificado pelo Senhor. Se você é um pequeno servo do Senhor e hoje se vê humilhado pelos grandes e poderosos, se hoje eles não podem nem te dar uma carta de recomendação, como se usam fazer aos santos, não se preocupe. No devido tempo, Deus se levantará a seu favor e mostrará a todos o seu valor, quando todo o propósito do Senhor se cumprir na sua vida. Apenas continue firme no Senhor, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer na sua obra. Que Deus te abençoe.